Essa questão ela já trata uma característica que eu falei no final da última aula sobre consequências da média, tá certo? Que é a relação de que existe entre a quantidade de valores que eu vou fazer a média e a média que tem, tá certo? Vocês vão observar isso na questão, ok? Porque a gente fica preso a achar que só vamos calcular a média, mas nem sempre acontece isso, tá certo? Nessa questão ele diz o seguinte, ó. O preparador físico de um time de futebol ou de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, essa é a quantidade de jogadores que tem nesse time, com a média de altura igual a 101,80 metros, tá certo? Vamos, só uma passada rápida nessas duas linhas. Observe. Aí você pensa, ele já falou da quantidade de jogadores e já falou da média de altura desses jogadores. Reflitam o seguinte: como foi que ele descobriu essa média? Vocês concordam que para ele descobrir essa média de 101,80 metros, vocês concordam que ele pegou cada jogador e somou a altura de cada um? Um por um ele foi somando. Juntou tudo lá e dividiu por quanto? Dividiu por 20 porque é a quantidade de jogadores que tem. E achou a média de 1,80, tá certo? Guarda essa informação na cabeça de vocês porque daqui a pouco a gente vai utilizar. Daí ele fala o seguinte: no último treino, antes da estreia de um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, certo? Forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo, ou seja, era um plantel de 20 jogadores. Um teve que sair porque se contundiu. Daí entrou outro, certo? Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual vai ser a média de altura em metro do novo grupo? Daí, o que é que acontece? Ela é uma questão, eu li ela inteira, tá certo? Mas a gente vai começar a separar ela aqui agora, ok? Vamos separar as duas primeiras linhas que eu falei no início. Quando fala sobre isso, observe que ele deu o plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80. Vocês concordam que, como eu falei, somou os 20 jogadores e dividiu por 20, certo? Dentro desses 20 jogadores na segunda linha, está o jogador que se contundiu, não foi? Ótimo, ótimo. Isso significa que a gente pode montar a seguinte equação, ou melhor, a seguinte estatística. Primeiro passo, tá certo? Olhando só para as duas primeiras linhas. Primeiro passo vai ser o seguinte. Observe. Como eu não sei a altura do jogador que saiu, fica complicado. Entretanto, eu sei que a altura dele foi somada junto com as alturas dos outros jogadores quando ele fez a média lá nas duas primeiras linhas. Isso significa dizer que a média de 1,80 foi resultado de quê? Foi resultado da soma, certo? Foi resultado, deixa eu colocar aqui, foi resultado da soma dos 20 jogadores, tá certo? Dividido por quanto? Por 20. Uma equação. Eu não sei quem é a soma, mas eu sei que eu posso fazer o quê? O 20 está dividindo, passa multiplicando. Isso aqui vai ficar, portanto, que 20 vezes 1,80 ou 1,8 é igual a soma, colocar a soma das alturas, tá certo? É a mesma soma dos 20, mas soma das alturas vai ficar melhorzinho. Soma das alturas. 20 vezes 1,8 dá 36. Isso aqui é igual a soma das alturas. O que isso significa? Significa dizer que no começo ele pegou então os 20 jogadores, somou 6 metros de altura, todos os jogadores juntos, tá certo? Essa daqui era a soma com o cara que teve que sair. Mas o que foi que aconteceu? Esse cara saiu, não foi? Redução. Eita, mas eu não sei que redução é essa. Por enquanto eu não sei.
Mas eu sei que quando esse cara saiu, a altura foi reduzida. Essa soma aqui foi reduzida porque teve que tirar ele, certo? Porém, o que foi que aconteceu? Quando tirou ele, contratou outro cara, certo? E esse cara é o quê? É 0,20 metros mais baixo. Ó, eu vou dar um exemplo aqui bastante tranquilo que vai ficar interessante, tá certo? Imaginem o seguinte. Imagine então que o jogador que saiu tinha 2 metros, tá certo? O que entrou no lugar dele tem que ter 1,80 m. Por quê? Porque se eu tinha uma soma de 36 e o cara saiu, então reduziu 2 metros. Perfeito. Ficou 34. Porém, entrou outro cara, não foi? Entrou o cara que tinha... Ou melhor, entrou esse cara que tem 1,80. Ou seja, então eu pegaria o 34 e somaria com 1,80, que vai dar 35,8. Isso aqui é um exemplo para observar o seguinte. Quanto é que eu vou reduzir do 36 para ser o que? A nova altura. Se saiu o cara e entrou um cara que é 20 centímetros mais baixo,